Olá, boas-vindas a esta nossa nova exploração. Hoje a gente vai investigar uma ideia fascinante. Como aquelas nossas frustrações diárias são, na real, criadas aqui dentro e não pelo mundo lá fora. Preparem-se para uma baita mudança de perspectiva sobre como a gente enxerga a realidade. Pensa rápido no estresse do dia a dia. Sabe quando alguém te corta do nada no trânsito e o sangue ferve instantaneamente? Pois é, mas a grande questão aqui é a seguinte: será que o evento em si, ou seja, o carro entrando na sua frente, é o verdadeiro culpado por essa raiva toda? Ou será que a raiz de todo esse estresse está, na verdade, escondida nas nossas próprias mentes? Isso nos leva à primeira parte da nossa conversa, o mito do estoico frio. Olha só, quando a gente escuta a palavra estoico, é super comum imaginar logo alguém reprimindo os sentimentos, tipo uma estátua de gelo que não sente nada. Mas, gente, o objetivo do estoicismo nunca foi apagar a emoção humana, de jeito nenhum. A parada é, na verdade, domar aquelas paixões fortes e negativas que simplesmente sequestram a nossa capacidade de pensar direito. Para falar a verdade, os estoicos da antiguidade eram super otimistas e cheios de alegria. Eles só não queriam ser escravos de impulsos que destroem tudo, sabe? O que nos traz a segunda parte, a promessa da eudaimonia. Essa palavra grega, eudaimonia, é fascinante e explica muita coisa. A raiz eu significa bom, e daimon é o nosso espírito interior, a nossa melhor versão, digamos assim. E calma, não tem absolutamente nada a ver com a palavra demônio que a gente usa hoje em dia. A promessa central aqui é justamente essa: viver super de bem com o nosso próprio espírito interior, alcançando uma vida que flui maravilhosamente bem e traz uma felicidade profunda. E é exatamente aqui que a gente costuma escorregar. Existe um abismo, uma lacuna constante entre o que a gente faz e o que a gente poderia fazer. De um lado, está quem a gente é agora. Do outro, o nosso ideal, a nossa melhor versão possível. Sabe onde mora a nossa ansiedade e o nosso sofrimento? Bem no meio desse buraco escuro. Quando a gente age por impulso e isso não bate com o nosso potencial racional, a gente sofre pra caramba. E aqui a gente esbarra no X da questão. Tem uma reflexão incrível do imperador Marco Aurélio que vira a chave da nossa cabeça. Ele diz basicamente que a dor nunca, jamais, vem do evento externo. O que machuca mesmo e traz aflição é única e exclusivamente a forma como a gente julga esse evento aqui dentro da nossa cabeça. É uma mudança de paradigma e tanto. Chegamos então à terceira parte. O inimigo é o juízo, o grande vilão dessa história. Para entender isso direito, a gente precisa olhar para como a dinâmica do estímulo e da resposta funciona. Um estímulo acontece lá fora e cria, na mesma hora, uma primeira impressão no nosso cérebro. Nesse exato milissegundo, a gente tem dois caminhos. O primeiro é ser levado pela maré e reagir no automático, por puro impulso. O segundo é dar um passo atrás, testar essa impressão usando a razão e só então escolher a melhor resposta. É nesse pequeno intervalo de reflexão antes de agir que mora a nossa verdadeira liberdade. Pode até parecer loucura no começo, mas a verdade é que os eventos externos são totalmente neutros. Um copo quebrado é, bom, só um copo de vidro que quebrou, nada além disso. Quem entra em cena e cria o drama, fazendo a gente se sentir a pessoa mais azarada do mundo, é o nosso próprio julgamento. É esse juízo interno que injeta veneno num acontecimento que, de outra forma, não teria emoção nenhuma. Mas e aí? O que acontece quando a gente bomba nesse teste? Quando a gente abraça as primeiras impressões sem questionar? O resultado é um caos total. Esse inimigo, o nosso julgamento negativo, arromba os portões da nossa mente. Medo irracional, raiva explosiva, reações absurdas, tudo isso toma o controle de assalto. Sêneca dizia que nessas horas é como se a nossa razão fosse amarrada, enquanto a emoção negativa assume o volante e sai atropelando tudo. Isso nos guia direto para a parte 4, a dicotomia do controle, focando no seu mundo interno. A dicotomia do controle é uma ferramenta fantástica. A ideia é separar as coisas de um jeito bem cirúrgico mesmo. De um lado, o nosso mundo interno, que são os nossos pensamentos, julgamentos e ações. E isso depende 100% da gente. Do outro, o mundo externo, saúde, dinheiro, o que os outros pensam da gente ou o que as outras pessoas fazem. Isso está totalmente fora do nosso controle. O dinheiro pode sumir, alguém pode falar mal de você, mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue arrancar as suas intenções e opiniões de dentro da sua cabeça. O nosso verdadeiro poder é gastar energia só com o lado de dentro dessa equação. Tem uma síntese muito legal de tudo isso que a gente pode visualizar como um triângulo estoico. No centro ali está a nossa grande meta, a eudaimonia, aquela vida serena e que flui super bem.
Para chegar lá, a gente precisa fortalecer os 3 lados da base. Assumir a responsabilidade total pelo que a gente sente, viver com excelência no agora e focar estritamente só naquilo que dá para controlar. Quando a gente fecha esse triângulo, a gente praticamente blinda a nossa paz de espírito. Agora, a gente avança para a parte 5, da teoria à prática. Como aplicar tudo isso no dia a dia? Para a gente vencer esse vilão das primeiras impressões, prestar atenção é uma regra inegociável. Os estoicos chamam isso de prossoché, que nada mais é do que uma atenção plena o tempo todo. A gente precisa vigiar os nossos próprios pensamentos com o mesmo cuidado absurdo de quem anda descalço numa praia cheia de caco de vidro. Se a gente não sacar o exato momento em que um julgamento tóxico começa a se formar lá no fundo da mente, não tem a menor chance de desarmar a bomba antes dela explodir. Então bora para um guia prático, tipo uma armadura emocional para o seu dia. Bateu um estresse? Tenta seguir esses 4 passos. 1. Capture a primeira impressão assim que ela aparecer na sua cabeça. 2, e esse sempre exige um esforço grande, ganhe tempo. Segure a onda e adie qualquer reação impulsiva. 3. Chame a sua lógica para o jogo e pergunte se vale mesmo a pena surtar por algo que você não controla. E 4. Decida agir com sabedoria, o que, cá entre nós, na maioria das vezes, significa simplesmente não reagir. Outro truque mental incrível que a gente pode usar é a visualização negativa. O nosso cérebro tem essa mania muito chata de se acostumar com as coisas boas e começar a tomar tudo como garantido. A ciência chama isso de adaptação hedônica. Mas, quando a gente para de propósito para imaginar como a vida seria super difícil se a gente perdesse o que tem hoje, caramba, isso quebra o ciclo na hora. O resultado é que a gente passa a dar muito mais valor para o presente, criando uma resistência gigante contra aquela insatisfação de sempre. E sobre aquelas pessoas complicadas que parecem ter como missão de vida tirar a gente do sério. A sacada aqui é transformadora. A ideia é enxergar quem pisa na bola como alguém que está sofrendo de uma cegueira temporária na capacidade lógica. Pensa comigo, se alguém com a perna machucada esbarrasse em você na rua, você não ia gritar de raiva, né? Então por que julgar sem piedade alguém com uma mente machucada? Mudar esse olhar nos liberta para responder a desaforos com compaixão e perdão, em vez de torrar a nossa energia com uma raiva inútil. Tem uma metáfora sensacional para ilustrar essa aceitação estoica genuína. Imagina um cachorro amarrado por uma coleira numa carroça que está em movimento. Ele tem de verdade 2 opções. Ele pode ir trotando de boa, acompanhando a direção da carroça, aproveitando a caminhada e curtindo a paisagem. Ou ele pode bater o pé, travar as pernas de birra e acabar sendo dolorosamente arrastado pelo asfalto do mesmo jeito. A moral da história é clara. Resistir com amargura àquilo que a gente não pode mudar não altera o destino final, só garante que a gente vai se ralar todo emocionalmente no processo. E com certeza não é à toa que tantos autores modernos vivem resgatando e organizando esses ensinamentos de milhares de anos atrás. O motivo é muito simples. Essas técnicas psicológicas dos filósofos estoicos são absurdamente boas e estruturadas para ajudar a gente a criar uma resiliência emocional de ferro. E no mundo que frequentemente mergulha a gente no puro caos, isso não tem preço, né? Chegando no grande ponto central da nossa exploração, a gente se depara com uma reflexão poderosa do filósofo Epicteto. A verdadeira invencibilidade na vida não tem absolutamente nada a ver com força física, contas bancárias recheadas ou mandar nos outros. A força máxima vem de um lugar só, dominar implacavelmente os nossos próprios julgamentos internos. Quando a gente atinge aquele nível em que nenhum evento lá de fora consegue bagunçar a nossa cabeça ou ditar o nosso humor, aí sim, na mais pura essência da palavra, a gente se torna invencível. Fechando então a nossa jornada por essa sabedoria antiga, incrível, eu deixo uma pergunta para ficar ecoando na cabeça de todo mundo. Na próxima vez que o trânsito parar do nada, ou que você ouviu uma palavra dura e atravessada, quem é que vai segurar as rédeas da sua mente? A gente vai simplesmente reagir no automático e deixar o mundo manipular a gente feito marionetes? Ou vamos escolher dar aquele passo de sabedoria para trás, focar a atenção e simplesmente apagar o julgamento que cria todo o sofrimento? A resposta para isso é o que define a qualidade de todo o nosso dia. Pensem bem nisso.